Unidade 3. Vida e ambiente. Aula 12. Revisão e avaliação. Então, vamos agora para a segunda parte da nossa revisão, onde a gente vai relembrar mais alguns conteúdos aí da nossa terceira unidade que vão cair lá na nossa prova, ok? E aí eu vou falar para vocês, relembrar, né, para vocês sobre a digestão. Então, os seres humanos e todos os seres que são heterótrofos precisam se alimentar, né, não produzem seu próprio alimento, então precisam se alimentar de algo para nutrir as suas células. E aí a gente vai ver o sistema digestório humano, ok? Então nós temos aí a digestão, que vai ser a transformação dos alimentos em substâncias assimiláveis, realizada no aparelho digestório, ou pode ser chamado de digestivo, por meio de dois processos, que vai ser aí o mecânico e o químico. Então a digestão, eu vou pegar lá o meu prato de feijão com arroz e peixe, e lá eu vou ter vários nutrientes ali no meu prato, ok? Então, eu vou realizar o processo de digestão, que vai começar primeiro de uma forma mecânica. Por que mecânico? Porque eu preciso diminuir o tamanho dos meus alimentos para que eu possa ali digerir o restante, ok? Então, diminuo o tamanho lá do pão, do peixe, dos grãos ali de feijão, de arroz também, para que as minhas enzimas consigam trabalhar melhor em cima daqueles alimentos, ok? E aí eu tenho esse primeiro processo de digestão, que é o mecânico. Depois que eu diminuo o tamanho dos alimentos, eu vou ter o processo de digestão química, né? Que vai ser a mistura ali dos alimentos com as enzimas, ok? Então, a minha digestão vai ser dividida em digestão mecânica e digestão química. Mecânica vai ser através dos movimentos. A primeira digestão mecânica vai ser a mastigação. Então, eu tenho lá os meus dentes que vão ajudar a triturar os alimentos, diminuir o tamanho dos alimentos. Também vai misturar ali com a saliva. E a saliva já tem enzimas digestivas. E aí eu consigo engolir melhor com a minha saliva, né? E ali eu tenho um processo mecânico. E aí quando esse alimento ele é levado até o estômago, tenho ali o movimento do esôfago. E a esse movimento eu também tenho ali o que eu chamo de digestão mecânica, ok? Por conta do movimento, que é o movimento peristáltico, certo? E aí a gente tem a divisão da digestão em mecânica e química. E aí vamos rever o aparelho digestório humano. Olha só, o aparelho digestório humano, a gente vê aqui ele resumido, tudo começando aí na boca. Tudo começa aqui na boca, onde há a mastigação. E aí depois que o alimento ele é mastigado, né, misturado ali com a saliva, onde eu vou ter minhas enzimas, eu vou deglutir, né, engolir o alimento, e aí o alimento vai passar lá pelo meu esôfago. Passando pelo esôfago, ele chega até o próximo órgão aí da digestão, que vai ser o estômago, certo? E aqui no estômago, ele vai encontrar o ácido clorídrico, pepsinogênio, que vão ser enzimas que vão ajudar a digerir os alimentos, certo? Depois que eu passou lá pelo estômago e houve uma segunda digestão, né? Ele vai passar ali pelo intestino delgado, que a primeira parte dele vai ser chamada de duodeno, e lá ele vai receber enzimas pancreáticas, vindas do pâncreas, e a vesícula biliar, que vem do fígado, e fica armazenado, na verdade, recebe ali a bile, que fica guardada na vesícula biliar, e quem produz a bile é o fígado, ok? Isso tudo acontece aqui no duodeno, que é a primeira parte aqui do intestino delgado, tá? E aqui acima a gente consegue ver
as células do duodeno em tamanho aumentado. E aí a gente vê que essas células têm essas ondinhas. E essas ondinhas eu vou chamar de microvilosidades. Então essas ondas existem para que haja ali um aumento da superfície de contato das células, tá? Então se as células elas fossem todas lisas, né, teria pouca área de contato com os alimentos. Quando tem aqui as microvilosidades, eu vou ter muita área de contato, então consigo realizar uma digestão melhor, ok? E aí no duodeno a gente consegue ver que ele possui glândulas, seu epitélio tem as microvilosidades e também tem o tecido bem com bastante circulação, né? Temos ali arteríolas e vênulas e capilares, certo? E aí depois que o alimento passou pelo duodeno, recebeu ali a bile, as enzimas pancreáticas e foi parcialmente digerido, ele vai seguir até o intestino grosso. E aí o intestino grosso, como a gente pode ver aqui, ele vai ser dividido anatomicamente em cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, íleo, cólon sigmoide e aí finalmente o reto. E aí o alimento, né, na verdade aqui já vai ser um bolo fecal, vai ser liberado pelo ânus, ok? E aí o alimento passou por todo esse processo, foi digerido, e aí aqui ao final do sistema digestório, que é o intestino grosso, tem lá a formação do bolo fecal, ok? E aí no intestino grosso, além dessa formação, tem também ali a digestão, né? Ainda é digerida bastante água e alguns nutrientes que tenham naquele bolo fecal, ok? E aí depois de tudo isso, ele é eliminado ali pelo reto e o ânus, ok? Então esse foi o caminho que o alimento percorreu dentro do corpo, certo? E aí vamos voltar um pouquinho falando um pouquinho mais, né? Falando aqui sobre como o alimento começa a sua digestão. Primeiro, como eu falei para vocês, temos a digestão mecânica. Então, ela vai ser realizada pela mastigação, ok? E aí a mastigação acontece lá com a ajuda dos dentes. Então, os dentes da frente vão ser os dentes incisivos. Temos os que cortam os alimentos. Temos os dentes caninos que vão furar os alimentos. E aí os dentes posteriores, né, que vão ser lá os pré-molares e os molares, que vão ajudar a triturar os alimentos, ok? E aí a pessoa ainda consegue mastigar melhor com a ajuda da língua. A língua ela vai empurrar o alimento em direção aos dentes para que ele seja melhor triturado, ok? Então, essa é a primeira parte da digestão mecânica. A segunda parte, a gente vai ter aí a deglutição. É o ato de engolir o alimento. E os movimentos que acontecem no tubo digestivo, chamados de movimentos peristálticos ou peristaltismo, também fazem parte da digestão mecânica, tá ok? E esses movimentos eles vão ser feitos pelo esôfago, pelo estômago e pelos intestinos também, certo? Então todos esses órgãos têm ali músculo liso na sua composição e aí eles conseguem realizar os movimentos peristálticos justamente para direcionar o alimento para o próximo órgão para que ele continue sendo digerido, certo? E aqui na digestão mecânica a gente consegue ver, observando aqui a boca, né, em corte lateral, a gente consegue observar aqui em verde o bolo alimentar e aí ele vai ser mastigado. E aí eu tenho aqui o processo de deglutição. E aí para a pessoa engolir, eu tenho a epiglote. A epiglote, ela vai bloquear a laringe e vai fazer com que o alimento chegue até o esôfago, certo? A epiglote vai ser tipo um músculo que tem aqui, uma pontinha de músculo, que ela fica aberta normalmente. Ela fica aberta para quê? Porque a gente passa mais tempo sem comer do que comendo, né? A gente fica falando, respirando, conversando, assistindo a aula. Então a epiglote ela fica ali
ela fica ali tapando a entrada do meu esôfago. E aí, quando eu vou engolir alguma coisa, por alguns segundos eu paro de respirar por conta da epiglote, porque ela vai bloquear a laringe e aí o alimento vai passar para o esôfago, ok? Isso evita com que as pessoas se engasguem. Uma vez ou outra isso pode acontecer, claro, se você está comendo ali muito apressado ou perde a atenção por algum motivo, e aí você pode se engasgar. E aí, qual vai ser a resposta do corpo? Vai ser tosse ou ainda espirro, né? Isso é uma resposta involuntária do corpo justamente para que você não se engasgue, para que o alimento não chegue até a traqueia, brônquios, bronquíolos e pulmões, ok? Para que o alimento vá para o lugar correto, que é o esôfago, o estômago e assim sucessivamente, certo? Então temos aqui a epiglote que bloqueia a laringe e evita com que o alimento vá para o lugar errado, certo? E aí a gente consegue ver ainda nessa imagem a íntima relação entre a boca, né, e o nariz. A gente consegue ver aqui a entrada do nariz e da boca. E aqui eles têm um canal quase que aberto entre ambos. E aqui muitas vezes acontece também acidente da pessoa se engasgar, né, sair líquido pelo nariz por conta dessa abertura que tem aqui. Então, muitas vezes você nunca comeu um alimento, mas você já não simpatiza com o alimento, né? Ah, eu senti o cheiro do alimento tal, mas eu não quero comer. Então, por que isso acontece? Porque quando você sente o cheiro, entra aqui pelas narinas, e aí esse cheiro entra em contato com as papilas gustativas, que estão bem aqui, no início da língua, e aí você praticamente sente o sabor daquele cheiro, né? E aí você já não simpatiza muito com aquela comida, e aí já fica um pouco sem vontade de experimentar, ok? Então a gente viu aí o processo de deglutição. E aí vamos ver o alimento seguindo lá para o estômago, aí no esôfago. E aí aqui a gente consegue observar o movimento de peristaltismo. Então a gente tem aqui o bolo alimentar. E aí o que acontece? Para que esse bolo alimentar siga até o estômago, o que vai acontecer? Eu tenho aqui uma área de contração do músculo e aqui embaixo eu tenho uma área de relaxamento. Isso faz com que o bolo alimentar desça, né, mais rápido. Então sempre vai ter esse movimento peristáltico lá no esôfago. A área de contração, vocês podem ver que o alimento está descendo. E aí logo abaixo tem a área de relaxamento do músculo, abrindo ali para que o bolo alimentar passe, ok? Às vezes você consegue sentir o alimento um pouco entalado ali, né? Quando você engole um pedaço muito grande, quando você engole a seco. Então é importante sempre mastigar direito para que o bolo alimentar desça com suavidade e você não sinta dor, ok? Então esse movimento aqui é o movimento peristáltico, ou pode ser chamado também de peristaltismo, que acontece aí no esôfago, acontece no estômago, nos intestinos, ajudando o alimento a seguir adiante na digestão, certo? E o próximo órgão que a gente vai ver, para onde o alimento foi, é o estômago. No estômago eu vou ter aí a digestão chamada de química, que vai ser onde os alimentos são decompostos em partículas menores, graças à ação das enzimas presentes no suco digestivo, sofrendo alterações em sua composição química. E aqui a gente pode ver o nosso estômago, temos aqui o esôfago, onde o alimento vai chegar, aqui no estômago. Temos aqui, não está destacado, mas nós temos aqui uma espécie de esfíncter, que vai ser ali como se fosse fechando ali a entrada do estômago, certo? Temos aqui o músculo liso, que vai compor aí o estômago. Temos na parte de dentro aqui, que a gente pode observar, a mucosa gástrica. Aí vocês podem ver que ela é toda ondulada, né? É cheia ali de pregas. E essa mucosa
ela tem ali o seu tecido coberto por mucosa, mesmo como uma espécie ali de proteção do estômago, porque no estômago nós temos ali muitas enzimas digestivas, e aí se a alimentação estiver incorreta, né, estiver muito ruim, se a pessoa apresentar alguma doença, o ácido do estômago pode atacar a ele mesmo, ok? Pode começar ali uma digestão da própria parede, da própria mucosa gástrica. Que acontece lá principalmente na gastrite e em casos mais graves nas úlceras gástricas, certo? E aí a gente vê aqui o estômago, né? Temos aqui a parte final dele, que é o piloro, e já o seu encontro com o próximo órgão, que é o intestino delgado. Certo? Intestino delgado. E a sua primeira parte vai ser chamada de duodeno. E aí o alimento passa aqui pelo estômago e ele vai entrar em contato com as enzimas, né? Tem lá o ácido clorídrico e todas as enzimas que vão ajudar na digestão daquele bolo alimentar. E aí diminui mais ainda o tamanho das partículas. Então, proteínas vão ser decompostas, né, em polipeptídeos, dipeptídeos, até virarem aminoácidos para poder serem digeridos ali pela circulação, certo? E aí depois que o alimento passa pelo estômago, pela digestão química, ele vai continuar sendo digerido lá no duodeno, que é a primeira porção aí do intestino delgado. E aí a gente continua vendo aqui o estômago. Temos aqui a proteína chegando, né, através do esôfago. E aí a gente vê que quando a proteína entrou aqui no estômago, ela começou a ser digerida. Então a proteína vai virar ali polipeptídeos, dipeptídeos, isso tudo por conta ali da pepsina, da gastrina, do ácido clorídrico. E aí todas essas enzimas trabalhando vão fazer o quê? Com que esses alimentos eles sejam digeridos, né? A proteína, principalmente a proteína, seja diminuída de tamanho. Então, a proteína vai ser digerida até ela se tornar a sua menor parte, que são aí os aminoácidos. E aí os aminoácidos seguem para a digestão, ok? Além disso, o nosso estômago, nosso aparelho digestivo, ele é muito irrigado. Temos ali o sistema circulatório, trabalhando conjuntamente com o nosso sistema digestório. Então, quando a gente come, logo depois a gente fica, que a gente chama de triste, né? Fulano tá triste, comeu demais. O que aconteceu? A circulação, ela está trabalhando aqui no sistema digestório, então ela está trabalhando intensamente. Isso diminui um pouco a circulação, não acaba, tá? Só diminui um pouco a circulação lá no nosso cérebro. Por isso que a gente fica um pouquinho triste, sonolento, tá? Porque a circulação está empregada ali no nosso sistema digestório, trabalhando para que todos aqueles nutrientes que a gente comeu sejam digeridos e cheguem até as nossas células, certo? E aí a gente vê a digestão, né? Depois do estômago, esses alimentos passam para o intestino delgado, passam lá para o intestino grosso e são finalmente eliminados, o que não foi utilizado. E aí a gente vai associar algumas doenças ao sistema digestório, ok? Temos algumas bem conhecidas, como a azia, que causa aquela espécie de queimação, né? Vocês já devem ter sentido algo do tipo. Então, a queimação da azia se deve por ingestão de alimentos ácidos, ou a pessoa comeu demais, ela não está acostumada, tomou refrigerante, né? Isso pode acontecer por conta da alimentação, ou pode acontecer ainda por problema ali naquele esfíncter que eu mostrei para vocês, que fica ali na abertura do estômago. Ele pode se abrir por excesso de ácido no estômago, e aí a pessoa pode ficar ali com azia, né, com aquela queimação no esôfago, fica também com gases, né, arrotando. Então isso tudo faz parte da azia. Se for um problema ali que você observa que foi somente quando você comeu um determinado alimento,
tudo bem, né? Então você evita aquele alimento, ou evita comer demais, ou no horário da noite, e aí a azia para. Ou se for um problema que acontece sempre, toda vez que você comer, isso deve ser investigado para verificar o seu aparelho digestório se está tudo correndo bem, ok? Então, a azia, ela é muito comum. Uma outra doença que a gente vai citar para vocês, que não é tão comum assim, é a síndrome do intestino irritável. Essa síndrome, ela pode ser algo congênito. Então, a pessoa pode nascer com essa síndrome, ou pode ser ainda alguma alergia a algum alimento, ok? E aí, toda vez que houver um problema no sistema digestório, a primeira coisa que o médico vai passar é dieta. Mas não é dieta para emagrecer não, tá? É dieta para evitar alguns alimentos que potencialmente estariam causando essas doenças. E a síndrome do intestino irritável, ela causa ali diarreia, pode causar ainda prisão de ventre, pode causar gases na pessoa, então o estômago, na verdade a barriga fica inchada, né? E aí isso deve ser investigado para verificar a qual alimento a pessoa tem alergia, ok? Uma outra coisa também, uma outra doença que a gente tem visto bastante é a intolerância à lactose, que é quando a pessoa tem deficiência de lactase. Lactase vai ser aquela enzima que vai digerir a lactose, ok? E aí essa deficiência de lactase pode ser algo temporário, né? Pode ser adquirido com o tempo, dependendo da dieta da pessoa, ok? E aí isso também deve ser investigado. Às vezes as pessoas já nascem com intolerância à lactose, né? Isso pode ser observado já em bebês, quando ingerem ali o leite, ou leite da mãe, ou um leite, uma fórmula, né? Isso pode acontecer. Então isso já pode ser observado até em bebês. E aí geralmente as crianças podem ser tratadas e elas melhoram desses sintomas, ou elas podem ainda chegar a desenvolver, né? Ficar realmente com intolerância à lactose, ok? E isso deve ser investigado também. Uma outra doença que vai ser associada também ao sistema digestório é a intolerância ao glúten. Então, nós temos, o glúten vai ser uma proteína encontrada no trigo, na cevada e nos alimentos que são provenientes do trigo e da cevada, ok? E aí, essa proteína causa uma grande quantidade de alergia também nas pessoas, certo? E aí, a primeira coisa que o médico vai investigar é a dieta da pessoa e possivelmente ela tenha que se abster dessa proteína que é o glúten, ok? E aí agora a gente vai rever um pouquinho do nosso sistema digestório, né? Vamos ver aí as imagens mostrando pra gente o nosso sistema digestório. A gente tem aqui a mastigação, como vocês podem ver, sendo realizada aí pelos dentes com o auxílio da língua. Temos as glândulas acessórias do sistema digestório. A gente vê aqui na boca, olha só, em azul, na parte lateral e na parte de baixo, a gente vê aqui as glândulas salivares. Aqui em verde a gente vê o fígado, que é uma glândula acessória do sistema digestório. Temos aqui atrás o pâncreas, que também vai ser considerado uma glândula acessória, ok? E aí a gente vai ver que a alimentação, na verdade a digestão começa na boca, né? E aí eu tenho a mastigação, tenho ali as enzimas salivares, que vão se misturar os alimentos na mastigação. Temos aí a deglutição, a gente consegue ver bem a epiglote trabalhando, né? E aí o alimento desce pelo esôfago, através dos movimentos peristálticos, certo? E aí o alimento chega até o estômago, onde ele vai se misturar ali com as enzimas, o suco gástrico, ok? Depois que o alimento passou pelo estômago, né, que ele foi parcialmente digerido, ele vai seguir
com a sua digestão, se misturando ali as enzimas, né? E a bile e também ao suco pancreático, ok? Depois disso eu tenho o meu alimento seguindo pelo intestino delgado e finalmente ele vai seguir até o intestino grosso, certo? Então eu consigo ver aí a formação do bolo fecal, tem ainda ali digestão de água, de alguns nutrientes, e aí finalmente a eliminação do bolo fecal, ok? Então esse é o final da nossa digestão, só para a gente rever um pouquinho. E agora a gente vai assistir a um vídeo que fala sobre um problema aí do nosso sistema digestório, né? Que é muito associado ao sistema digestório, que é um vídeo sobre obesidade. Então, assistam aí. A obesidade está relacionada com as maiores pandemias modernas. Ela está relacionada com diabetes, que é uma pandemia, e ela é a causa maior do diabetes tipo 2. Ela está relacionada com as doenças cardiovasculares, que é outra pandemia, é a maior causa de mortalidade do mundo atual, e ela vem da obesidade ou do excesso de peso. Ela está relacionada com depressão, ela está relacionada com estresse, ela está relacionada com alguns tipos de câncer. Então, as grandes pandemias modernas têm na sua base o excesso de peso. Peguei no consultório outro dia uma menina de 9 anos com 62 quilos. Hipertensa, diabética tipo 2, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, tudo aumentado. Parecia se mostrasse assim, o exame de uma pessoa de 60 anos, mas era só de uma criança de 9 anos de idade. Com certeza, as calorias não são todas iguais. O fato de alguém ter um excesso diário de 100 calorias pode fazer essa pessoa engordar até 4 quilos por ano. Mas você ter 100 calorias de excesso em fruta não vai engordar tanto quanto você ter 100 calorias de excesso em açúcar ou em refrigerante. Então tem que se saber que as calorias são diferentes e têm um potencial de engordar. Então nós revimos esse vídeo falando um pouco sobre obesidade.